Olá, pessoal. Olá, minhas queridas Marcela, a Bárbara. Sejam bem-vindas. Só vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Já estou fixando o nosso tema, que nós vamos falar sobre suplementação na gestação, antes da gestação, na verdade, né? Já já eu convido a doutora Patrícia, vamos esperar ela entrar. Ana Paula, bem-vinda. Sara, Priscila. Deixa eu fixar o nosso tema. Sejam muito bem-vindas. Vamos aproveitar esse tempinho enquanto a doutora Patrícia entra. Mande na setinha aqui, convide amigos. Hoje nós vamos falar sobre suplementação. Vai ser um tema super importante. Deixa eu fixar aqui. Ver se eu consigo fixar. Isso. E nós vamos dar algumas dicas aí para as futuras mamães, né? Quem já tá programando uma gestação, a doutora Patrícia já entrou. Eu já vou chamá-la. Ana, querida, sempre acompanhando as lives. Muito bem-vinda. Tayla, Thalita. Vamos convidando, pessoal. Se vocês enviarem pelo menos para 5 pessoas, vamos ter bastante gente aqui. Informações importantes. Eu já vou chamar a doutora Patrícia para a gente já começar. Muito obrigada, viu? Essa é a nossa terceira live. Nós estamos falando sobre como reequilibrar o organismo antes da gestação, reequilibrar o terreno biológico, né? Então hoje nós vamos falar sobre como suplementar. Nós já falamos então como limpar o organismo. Lembre que o primeiro passo é limpar esse organismo, reduzir toxinas, reduzir metais tóxicos, parasitas, né? Nós tiramos os vermes mesmo, e todos nós temos. E agora, depois desse processo de limpeza, a gente começa a nutrir a célula com a suplementação. Então, esse é o tema de hoje. Eu não consegui aqui ver a doutora Patrícia. Deixa eu tentar de novo. Aê! Ai, Cheguei. querida. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos para a nossa terceira live, né, sobre a série Equilibrando o Terreno Biológico antes da gestação. Tô correta? Sim, isso mesmo. Eu estava Muito aproveitando bem. para falar para o pessoal que a gente já abordamos assuntos importantes e Tá. se tem pessoas aqui que ainda não assistiu, tem tudo lá no Instagram, no feed. Tem a primeira série, que é quando faz o equilíbrio do terreno biológico, né? Tem depois também a gente falando sobre microbiota vaginal e Sim. microbiota intestinal e qual que é esse impacto para a gestação, para o preparo de uma gestação. Então, volte lá no feed depois e assista para que você entenda a sequência, né? E hoje nós vamos falar sobre a suplementação, porque todo mundo quer saber como suplementar, o que suplementar, né? Então, hoje a gente vai sanar algumas dúvidas. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Olha, eu já até mandei um aviãozinho aqui para minha cunhada, que minha cunhada está tentando engravidar. E, cunhada, você está assistindo? Sai da Netflix e vem assistir aqui, que é mais importante do que a Netflix. Mandei o aviãozinho, vamos ver se ela assiste. Mas quem não puder assistir agora, vai estar salvo, como a Thaís falou. Assistam, é super importante. E aí hoje é o último episódio da Sim. nossa série de Preparando o Terreno Biológico, né? Não ficou por último porque é menos importante. Na verdade, todos os passos são igualmente importantes. É porque, como a Thaís falou, primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico de como que vocês estão,
né? Precisa desintoxicar, precisa preparar, corrigir desbiose vaginal, desbiose intestinal, então cuidar desse microbioma. E por fim, aí sim a gente vai entrar com suplementos vitamínicos que forem necessários. Por fim, porque na verdade a gente precisa ter um organismo capacitado, habilitado para absorver, inclusive, esses nutrientes, né? Que é como a Thaís diz, não adianta querer passar a cera na casa suja, né? Passar a cera no chão sujo de casa. Primeiro a gente faz a faxina, né? A gente limpa a casa, a gente limpa o chão e depois a gente vai ilustrar. Então, na verdade, a suplementação nutricional, ela vai ser esse cuidado a mais que a gente dá, que é o toque final. E aí sempre me perguntam, Thaís, e qual que é o nutriente mais importante? Gente, o nutriente mais importante é aquele que você precisa. Não existe o mais importante. O mais importante é aquele que está em falta no seu organismo. É aquele que você precisa. E como que a gente vai saber, né? Primeiro, por essa individualização. A gente vai ter uma consulta, seja médica, seja com a nutricionista, e aí descobrir pelo seu histórico de hábitos alimentares, onde você vive, o que você gosta de comer, se você tem alguma restrição, intolerância, alergia alimentar, se você fez cirurgia bariátrica, por exemplo, se você tem algum tipo de anemia que você já trata há algum tempo, seja ela adquirida ou hereditária. Se você... Me lembra mais alguma coisa, Thaís? Se você tem algum hábito alimentar do tipo veganismo, vegetarianismo, também... bem individualidade mesmo, né? É muito individualidade, Muito. porque eu digo assim, sempre a gente parte do princípio que nós temos que comer a comida de verdade, né? É aquilo que não tem rótulo. A comida de verdade, ela não tem rótulo. Você não vê um rótulo numa banana, numa maçã, numa alface, numa rúcula, né? Sim. Mas o interessante é que quando nós temos uma alteração digestiva, mesmo comendo alimento de verdade, a gente pode não digerir aquele alimento por um comprometimento. Às vezes a pessoa já fez uma cirurgia que retirou vesícula biliar, por exemplo, né? E aí a retirada da vesícula vai impactar diretamente em enzimas digestivas, né? Ela, na verdade, guarda a bile, que faz emulsificação de gorduras. E aí vamos supor que essa pessoa vai comer um abacate, que é um alimento muito bom, riquíssimo em glutationa, que é o maior antioxidante do nosso corpo, mas ela não tem a bile que vai fazer a emulsificação dessa gordura. Então, a gente precisa corrigir aquilo que para a pessoa está alterado. Então, o comer, eu falo, primeiro parte do princípio de comer o que é o alimento, Sim, que tem o nutriente, mas a gente tem que digerir esse alimento, a gente tem que ter um processo digestivo bom, porque se isso não acontecer, um alimento que é ótimo, para aquela pessoa, ele mal digerido vira inflamatório, né? Então, por isso que tem as individualidades, e aí a gente entender se a pessoa já tem um gatilho de uma doença autoimune, por exemplo. Então, entender esse histórico, entender o hábito alimentar, se a pessoa tem, às vezes a mulher, já é uma mulher que tem muita dermatite, muitas urticárias, isso já vai direcionar para uma alimentação diferenciada. Porque, por exemplo, grãos, que são alimentos excelentes e maravilhosos, essa pessoa pode ter uma dificuldade digestiva por alteração de microbiota intestinal, que vai piorar o quadro imunológico, né? Então é muito interessante quando você diz que é individual, e é mesmo, porque o nutriente, quando a gente vai avaliar a questão nutricional, a primeira fonte do nutriente é o alimento. Mas a suplementação é necessária? Ela é necessária sim, para a gente ter um aporte maior, mas a quantidade, o que eu vou suplementar e a quantidade da suplementação é individualizada. E é isso que a gente vai explanar aqui. Vocês podem ir colocando algumas perguntas, algumas dúvidas, porque a gente vai deixar um tempo no final para responder, tá bom? Mas é muito interessante essa individualidade, sempre. Sempre. Claro, a gente também tem que ver, assim,
qual é o hábito, né? O que ela gosta de comer, o que essa mulher que quer engravidar gosta de comer, o que é possível que ela compre pela condição socioeconômica também. Então, tudo isso a gente tem que ter uma primeira conversa. Então, não dá para generalizar, todo mundo vai usar as mesmas coisas. Nem todo mundo pode, por condições de saúde ou por condições econômicas, usar determinados suplementos. E o mais importante é sempre a gente perguntar: o que você come, como você come? Porque, claro, os nutrientes, eles devem ser ingeridos in natura, né? Na forma natural. O suplemento em cápsula, a gente não é astronauta, eu sempre falo, a gente não tem que comer cápsula, a gente tem que comer comida. O que vai vir em cápsulas, por exemplo, ou em forma de sachês, tá? Isso daí independe. A gente pode, hoje a gente tem nas farmácias magistrais, a gente tem uma condição assim bastante vasta de possibilidades para quem não consegue engolir uma cápsula. A gente pode fazer em papel, né, que é o strip sublingual. A gente pode fazer em cápsula sublingual, que é o oro dispersível, o comprimido oro dispersível. A gente pode fazer em sachê e dissolver em suco, em água, enfim. Então, a gente tem muita coisa que dá para fazer, tá? Então, não se preocupem. Mas a cápsula é sempre um complemento do que a gente vai mastigar, do que a gente vai comer. Além dessa questão do próprio organismo, ele estar capaz de digerir e absorver. Então, digere lá no trato digestivo mais alto, né? Desde dessas enzimas todas digestivas até ser absorvido pela parede intestinal. Então, por isso que é individualizado. E às vezes a gente dá suplementos caros, pacientes que dizem, mas eu tô tomando o suplemento mais caro que tem, por exemplo, e meu ferro não melhora, né, no exame laboratorial, eu me sinto cansada, eu continuo com anemia. Então, por isso, porque a gente já falou nas outras duas lives de como esse organismo não foi preparado para engravidar e muito menos não foi preparado para receber essa suplementação. Os receptores intoxicados, né? Todos Células intoxicados. Com receptores intoxicados. Exatamente. E uma outra coisa que é muito importante, gente. Primeiro, a necessidade calórica da gestante aumenta, tá? Aumenta em mais ou menos 300 quilocalorias dia, tá? Por quê? Porque ela tem um bebezinho ali, que eu brinco que é um alienzinho, porque ele não está contribuindo, ele só está sugando. A mãe precisa manter uma boa alimentação para manter a saúde dela e para nutrir esse serzinho que está crescendo ali. E a gente precisa pensar nisso, individualizar, cada paciente tem as suas necessidades, e a gente tem que lembrar que hoje o solo ele está mais pobre, né? Com essa cultura desenfreada, assim, lembra que antigamente, quando a gente queria comer o abacate, que a Thaís falou, por exemplo, o que as nossas avós falavam para as nossas mães, por exemplo? Ah, filha, agora não é época de abacate. Vai ter que esperar a época do abacate. E comia-se outra coisa, né? Hoje, a rotatividade do solo é algo absurdo. Isso está empobrecendo, principalmente no Brasil, que é um grande produtor de soja, né? De milho. A gente acaba esgotando essa riqueza do solo, esses nutrientes. Então, esses alimentos que crescem o ano inteiro, não é por milagre, gente. Não é por milagre, não é porque o Brasil é uma terra abençoada, um solo abençoado. Não é, né? Isso é a tecnologia que o homem desenvolveu para fazer com que abacate, por exemplo, desse o ano inteiro. É claro que não é o mesmo abacate. Né? Então, assim, isso a gente precisa entender. Então, por mais que você também diga que você come, com que qualidade que tem esse alimento que você está levando à boca, que você está levando para o seu organismo. E tem a questão dos metais tóxicos, da intoxicação desse solo, a intoxicação da água que a gente lava o alimento cru, por exemplo. Então, o produto que a gente põe de molho o alimento cru para higienizar e matar os micróbios, as bactérias desse alimento, para prevenção da toxoplasmose, por exemplo, que é tão importante. Então, a gente também acaba destruindo o alimento com todos esses produtos químicos. A hora da gente também preparar esse alimento, também tem formas corretas de preparar o alimento e você também perde as propriedades
nutricionais. Então, por isso que cada vez mais a gente tem falado e ressaltado a importância de ter a suplementação, tá? Não é substituição, mas é uma Sim. suplementação, né, Thaís? É isso mesmo. E bem importante também a gente lembrar que não é só a mulher que precisa fazer isso, o homem também, né? Até Sim, muito bem porque lembrado. o esperma também vai levar toda essa informação, né, genética para o bebê. Então, é a suplementação antes da gestação da mulher e do homem. Os dois precisam desses nutrientes. E a alimentação também, porque é muito comum a gente ver a mulher se preparando e aí fazendo todo o processo de limpeza do organismo para tirar metal tóxico, para melhorar a qualidade das células. Isso antes, que é o pré-gestacional. E aí, o homem comendo um monte de porcaria, né? Comendo alimento que não é alimento, tomando muita bebida alcoólica, fumando, porque ele pensa, é a mulher que vai, né, gerar, que vai ter esse bebê. Na verdade, o homem vai ter a responsabilidade da qualidade desse esperma. Então, será que tem nutrientes o suficiente e aí o esperma precisa de zinco? Para uma boa qualidade de esperma precisa de zinco, né? E se esse homem está com receptores intoxicados, será que ele, mesmo se ele tomar, ele fala assim, eu vou só tomar então o suplemento do zinco. Mas se o receptor está intoxicado, esse zinco não vai entrar na célula. E aí eu não tenho um esperma com uma qualidade, uma mobilidade, com esse padrão genético adequado. Então a gente precisa trabalhar o casal. É importante que a questão alimentar também precisa ser aplicado para o homem, processo de limpeza, de desintoxicação, desparasitação e a suplementação. Então, lembrando que a suplementação é depois da faxina, é depois da casa limpa, né? A casa limpa, tudo que a gente coloca para decorar aquela casa, fica lindo, né? A gente decora. Então, a Exato. gente vai suplementar, colocar os nutrientes com os receptores das células, todos ali esperando aquele nutriente. E aí, se a gente trabalha com nutriente de qualidade, ótimo, porque ele vai pegar e aquele nutriente vai trabalhar mitocôndrias, vai trabalhar sistema imunológico, vai trabalhar tireoide, que é importante para a fertilidade. Vitamina D, que perguntaram aqui, né, para fertilidade. Vitamina D a gente precisa sempre, na verdade. Não é só nessa fase gestacional, não. A vitamina D, na verdade, ela é considerada um pré-hormônio, né? De tantas funções metabólicas aí, de antioxidação, melhora de imunidade. Então, assim, é importante entender isso, que a suplementação, ela vem um passo posterior a uma limpeza e não é substituindo alimento. Não é pensar, como eu vou suplementar, eu posso comer qualquer coisa, mesmo porque a cápsula aqui está me garantindo. Não, né? Na verdade, precisa comer o alimento de verdade, o alimento que é bom, para que você tenha um organismo menos tóxico e aquele nutriente entre. Então, é importante isso. A alimentação em primeiro lugar, limpeza do organismo e aí a suplementação. E aí nós vamos comentar alguns... É claro que assim, é muito extenso, né, doutora Patrícia? Tem muita coisa para a Se a gente gente for fazer. falar suplementação do A ao Z, então imagina quantas letras, vogais e consoantes a gente tem para falar. O que a gente vai falar são, assim, as mais importantes mesmo. Sim. Mas lembrando que deve ser individualizado, claro, e que tanto qual nutriente, em que dose usar, deve ser individualizado e a gente só vai saber numa consulta, né? Até porque a gente precisa, o exame, ele vai nortear algumas questões metabólicas, né? Não adianta eu só pensar num nutriente isolado que ele tá baixo, sendo que eu não tenho um outro parâmetro. Porque é muito comum colocar, a minha vitamina, o meu zinco tá baixo, então quanto de zinco eu preciso? Isso. E aí eu preciso de outras relações para tentar entender esse zinco. Eu preciso ver qual é o consumo de ferro, por exemplo. Eu preciso ver o ácido fólico, né? Então eu preciso ter um parâmetro para a suplementação. Então a gente vai falar de alguns, os mais importantes,
mais importantes que, na verdade, a gente tem percebido na prática clínica, que são as Uhum. suplementações que a gente acaba fazendo para a maioria dos casos, né? Então a gente estabeleceu, acho que nós separamos uns 6, né? 6 nutrientes para falar hoje. Acho que foi isso, né? Assim, eu dei uma enxugada, deu 7. Até porque é um número 7 cabalístico, eu nutrientes. gosto de 7. Ótimo. Então nós vamos Então, eu falar gosto um do pouco 7. sobre esses nutrientes para que vocês Tá. entendam a relação que tem, a importância de suplementar e a gente equilibrar esse organismo, né? Pensando que sempre comer alimento que é alimento. Ah, doutora Kátia, beijo, tá aqui conosco. Muito bem-vinda. Vamos lá, Então, doutora Patrícia, vamos ó, começar então. a gente pode começar, não é porque seja a mais importante, mas talvez seja hoje a top model da vez, que é a vitamina D. A vitamina D, ela tá no auge agora, tá em alta, todo mundo já leu, já ouviu falar em vitamina D. E ela é importantíssima para várias funções do nosso organismo. Então, se ela é importantíssima para várias funções, a gente precisa de uma quantidade bem razoável, porque senão vai ficar faltando, alguma função vai ficar de fora, porque a gente vai priorizar algumas coisas. E aí, pensando na mulher que quer engravidar, a gente sabe que a vitamina D, em doses baixas no sangue, está relacionada com aborto espontâneo, tá? Que é a perda gestacional de primeiro trimestre. Então, assim, não sou eu que estou falando. Os estudos mostram realmente que mulheres olha, as não grávidas que têm histórias de perda gestacional de primeiro trimestre, principalmente abortos recorrentes até 12 semanas de gestação, que a gente considera perda de primeiro trimestre, elas apresentavam um valor de 15 miligramas por decilitro no sangue, tá? Ou seja, é muito baixo. Isso é considerado uma deficiência severa de vitamina D. As não gestantes que tiveram sucesso, elas tinham no sangue entre 39,5 a 40 miligramas por decilitro, tá? Então, o que a gente encontrou é que o valor considerado ideal para uma proteção, entre aspas, da gestação nos 3 primeiros meses é ter o nível de vitamina D no sangue em torno de 40, tá? Na gestação, no decorrer da gestação, a nossa meta já sobe, tá? A nossa meta vai 50 a 60. A gente precisa aumentar essa vitamina D, até porque as funções vão ser muito potencializadas, vão ser maiores. Então, para engravidar, o ideal seria encontrar um exame de sangue dessa mulher que está tentando até 40, mais ou menos no nível de 40. E para as grávidas já a gente tenta subir um pouco mais, entre 50 e 60. Lembrando que as fontes de vitamina D são carne vermelha, leite, ovos, cereais e cogumelos, tá? Então, essas 5 fontes de vitamina D devem ser estimuladas. Claro que paciente que tenha restrição porque não come produtos de fonte animal, por exemplo, de origem animal, vão ficar com cereais, vão ficar com os cogumelos, tá? E, se for o caso, fazer uma suplementação oral da vitamina D. Lembrando que, para essa vitamina D ser metabolizada no fígado, precisa ver a incidência da luz solar natural, direto na pele, tá? Numa região que tenha uma boa absorção, uma superfície boa, né? Exposta, que seria abdômen, coxas, principalmente. Não é no solzinho, gente, das 6, 8 da manhã, é no sol mesmo, das 11 até a 1 da tarde, mais ou menos, sem filtro solar, sem bloqueador, porque senão não vai ajudar, tá? E nessas regiões que eu falei, que você faça uma exposição de 40 minutos por dia, você vai ter uma grande absorção dessa vitamina D. E a vitamina D é importantíssima para prevenção de perda gestacional. Na gestação, é importantíssima para prevenção também de prematuridade, de parto prematuro. É importante na formação do esqueleto do bebê.
É importante para a mulher, para prevenção de perda de massa óssea na mãe, na gestante e depois na amamentação, pela questão hormonal. A mulher tem uma grande chance de ter perda de massa óssea. Não é que ela entra numa osteoporose, gente, mas ela perde uma grande quantidade de massa óssea. Então, é importante que ela faça também a suplementação de vitamina D. E também é Níveis baixos... importante a gente lembrar o tipo, né, da vitamina D, que é muito comum, às vezes a pessoa está sendo suplementada já há um tempo, e quando a gente vai avaliar nos exames, os índices estão baixos, e aí fica incoerente, né? A absorção da vitamina D melhor na forma sublingual, e quando for em cápsula, tem que ser com triglicerídeos, porque a vitamina D, ela é gordura, né? Ela é melhor absorvida em cápsula oleosa. Então, isso é muito importante, porque é comum a gente ver pessoas suplementadas, porém com baixa vitamina D. Então, a gente tem que ter atenção na forma da suplementação e também a questão de receptores intoxicados, né? Que aí fica tudo coerente, né? A questão fígado funcionando bem, a exposição solar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje as muito pessoas bem lembrado. Suplementação sozinha, né? Porque ouve, ou assiste numa live, vê alguém falando sobre a vitamina D, tem sido falado muito pela questão imunológica também, pelo papel na imunidade, e aí a pessoa compra, sai para a farmácia para comprar, não sabe disso e compra qualquer vitamina D. Então, a gente tem que prestar atenção nessa forma da vitamina D. Sim, super importante que você falou. Duas coisas. A forma de administração. Então, geralmente, eu oriento que tem que ser sublingual. Seja no papel, que eu gosto muito, no strip sublingual, papelzinho. Seja em gotas sublinguais. A forma de comprimido oro dispersível é o que eu menos gosto, porque fica um gosto muito residual e grávida, mulheres em geral, têm uma sensibilidade maior, tem mais chance de náusea. Então, eu prefiro dar em gotas, e são lipossolúveis, né? As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis. Então, por isso que a Thaís falou que é muito importante o veículo que vai, porque senão realmente não ajuda na absorção. Uma outra coisa que você falou da questão imunológica, porque realmente a vitamina D tem ação anti-inflamatória e ajuda no sistema imunológico. Tanto que as pessoas que têm esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença autoimune, elas usam altas doses de vitamina D. E aí é importante a gente lembrar que, gente, aquelas mulheres que têm perdas gestacionais recorrentes, abortos de repetição, e que vão fazer investigação, e dentre várias causas para essas perdas, quando elas têm as células natural killer, as células NK, com uma ação muito exacerbada, são mulheres que têm essa imunidade muito potencializada. Então, diante de qualquer agente estranho no corpo, elas reagem tentando eliminar, tentando vencer esse agente. Por isso que são mulheres que têm uma chance maior de expulsão desse tecido fetal, que para elas é como se fosse um agressor. Essas mulheres são as que aparecem com menores níveis de vitamina D no sangue. Então, mulheres que estão querendo engravidar, é muito importante que façam essa avaliação sanguínea e façam a suplementação, porque vocês podem somar ao tratamento de infertilidade que foi proposto. Às vezes gasta-se uma fortuna nas clínicas de fertilidade e esquece do básico da vitamina D, que tem um custo super baixo de suplementação, né? Então, acho que fica a dica aqui importante da vitamina D. Tem um papel muito importante. Só lembrando, gente, cuidado com suplementação por conta própria de vitamina D. A vitamina D, como ela aumenta a absorção do cálcio, por isso que é usada para raquitismo, ela é usada para osteoporose. A vitamina D, aumentando a fixação do cálcio, pode aumentar a fixação do cálcio não só nos ossos, mas aumentar também nos vasos sanguíneos, né? Causando calcificações vasculares e cálculos renais, pedra no rim.
Então, quem for fazer suplementação com vitamina D, também é importante usar uma outra vitamina lipossolúvel, que é a vitamina K. Só para complementar, tá? Sempre Vamos tem, na lá. verdade, a gente já faz essa suplementação, sempre tem a vitamina K2 ali, juntinho, Isso. né, com a vitamina D. Qual o Muito outro bem. nutriente aí, coringa, né, que a gente usa bastante na suplementação? Eu tenho que falar dele, não que ele seja o mais importante, mas eu tenho que falar dele, que é o ácido fólico. Eu detesto, eu arrepio de falar ácido fólico, eu não consigo falar mais. Eu só estou falando porque talvez ele seja o conhecidinho. Mas o ácido fólico, gente, é tipo assim, ó. Aí, a identidade secreta do ácido fólico, então é tipo o super-homem, né? E é Clark Kent, né? O Clark Isso. Kent e o Superman. Então, assim, a identidade secreta do Superman, que é o Clark Kent, é o metilfolato. Poucas pessoas conhecem, infelizmente, né? Mas, assim, ácido fólico, gente, não existe no alimento, não existe na natureza. Ácido fólico, ele é desenvolvido no laboratório e o que a gente tem na natureza são os folatos. Os alimentos ricos em folato são os vegetais, as folhas verdes. Tem mais alguma coisa, Thaís? O verde escuro, né? A Os gente tem verdes bastante escuros. folato. E aí é importante a gente pensar que o porquê que as pessoas elas tomam a forma do ácido fólico, e aí se esse fígado, porque é o fígado que faz a metilação, porque o que as nossas células vão pegar? Metilfolato, né? O Exato. folato na forma metilada. Se esse fígado está intoxicado com bactérias tóxicas, né? Aqueles cabelinhos que eu falo nas primeiras lives, com metais tóxicos. E pensa que o fígado é o nosso filtro. Então, tudo que a gente come de porcaria, né? Tudo que tem metal tóxico, bicho, eles vão para o fígado, porque é ali que é metabolizado. Então, esse fígado, o filtro vai intoxicando. Ele perde essa capacidade de metilação. Então, a gente sempre tem que suplementar na forma de metil folato, porque o fígado já não está com esse processo de metilação. E aí, por isso que a gente tem visto muitos estudos já mostrando a intoxicação por ácido fólico. Por que intoxicação? Porque o fígado não faz essa metilação. E aí fica tóxico, né? Ela é neurotóxica. Então a gente precisa. Primeiro vem dos alimentos, né? Primeiro a gente precisa comer a fonte dos folatos. Então, verdes escuros, a gente tem nas carnes, a gente tem nos grãos também. E é claro que tem Uhum. as individualidades, então é importante a avaliação, porque com as individualidades a gente vai conseguir perceber se aquela pessoa tem uma alteração digestiva para grãos, que aí isso já mostra alteração de microbiota, não é normal ter distensão abdominal e passar mal comendo feijão. Então, quem Uhum. come feijão e tem distensão é porque já tem alteração de microbiota, não tem as bactérias boas que pegam a fibra e faz essa fermentação da fibra para dar compostos bons, né? E se essa pessoa tem essa má digestão e ela passa mal, a gente precisa suplementar o folato num nível um pouco maior até a gente conseguir fazer essa correção de digestibilidade do alimento, dos grãos, por exemplo. Né? Mas a gente, primeira fonte é alimentar. Então, verde escuro, mato, gente, folha, isso faz parte, precisa fazer parte do plano alimentar. E aí, o que é importante? O nosso primeiro, o que a gente precisa se atentar é a mastigação. Alguém consegue colocar uma folha, um mato na boca e engolir sem mastigar? Não. Né? Então, quando a gente consome as folhas, os vegetais, a gente trabalha muito a mastigação, porque a gente não consegue, senão entala, né? A gente já trabalha muito a mastigação e esse processo de mastigação libera várias informações para o nosso cérebro, para o nosso estômago, de processo digestivo. Então, é como se trabalhasse numa preparação, falando assim: opa, estômago, manda enzima aqui porque tá chegando alimento. Pâncreas, libera aí as Sim. enzimas, né? Fígado, enfim. Então, a gente começa esse processo digestivo
pela mastigação. Então, olha como a natureza é sábio, né? Então, eu falo, Deus cria as coisas perfeitamente. Então, o que está ao nosso alcance de alimento de verdade, frutas, verduras, legumes, a gente precisa mastigar. Não, são alimentos, nós temos dentes para mastigar. São alimentos que necessitam da mastigação. Então, verde escuro faz parte da vida tem que fazer parte da vida de todo mundo. E aí a gente costuma dizer, claro que se essa mulher é uma mulher que ela tem muita retenção de líquido já, muito edema nas pernas, essa informação é bem interessante. Muita distensão, os crus de verduras, de mato, a gente amorna o cru. A gente joga um caldinho quente em cima desse cru. Então, sabe aquela couve que a gente pica a couve e aí fez um caldo de legumes? Não vai colocar a couve lá no caldo de legumes e deixar ferver, gente. Isso perde o folato, a gente perde os nutrientes. O folato, ó, foi embora, tá? Então, os verdes escuros, a gente não pode ficar aquecendo muito. A gente coloca ele cru e joga em cima desse cru um caldo quente. Isso para as mulheres que têm muito edema, tem baixa energia de baço. E baço está ligado ao estômago, de acordo com a medicina chinesa. E faz todo sentido. Todo sentido. É a mulher que não digere bem o alimento. Então ela precisa do quentinho. É o mato amornado. Tá? Então, verde escuro, fica a dica, anote aí, é importante nesse processo. Muito bom. E assim, o folato, ele participa na forma de metilfolato, porque ele só é absorvido quando ele sofre a metilação. Ele participa de várias funções também. A mais conhecida, falando em gestação, acaba sendo a prevenção dos defeitos do tubo neural. Então, as mulheres ficam enlouquecidas para tomar e elas acham que quanto mais tomar, melhor vai ser. E acaba, a grande maioria, acaba comprando por conta a caixinha do ácido fólico de 5 miligramas, né, na farmácia e toma. O que muitas vezes não vai ser absorvido, se Deus quiser, não vai ser, porque se ele for absorvido todo ele em alta dose, a gente sabe que é extremamente tóxico, inclusive do ponto de vista neurológico, e inclusive altas doses de ácido fólico estão relacionadas com problemas de transtorno do déficit de atenção, hipercinesia em crianças, né? Autismo, algo também que pode estar relacionado com o excesso de ácido fólico. Então, gente, não é que quanto mais melhor, de jeito nenhum, tá? E esqueçam o ácido fólico. Uma informação só importante. Por que tem aumentado o ácido fólico e tem tido esses estudos? Porque todas as farinhas, as nossas farinhas são suplementadas com ácido fólico. E aí o excesso desse ácido fólico num fígado que não está fazendo metilação, o que vai acontecer? Tá? Então foi só um asterisco, pode continuar. Exatamente, muito bem lembrado. No Brasil a gente tem as farinhas enriquecidas com ácido fólico, né? Que deveria isso já ter acabado, mas enfim, ainda está lá. Então é isso, gente. Os defeitos de fechamento do tubo neural, os mais conhecidos são a fenda palatina, o lábio leporino, mas a gente tem também defeitos de fechamento da coluna vertebral. São sérios, são graves. Então é importante vocês saberem que o metilfolato é capaz, sim, de prevenir, mas lembrando, metilfolato, tá bom? A dose, isso é individualizada, é variável, vai de um caso para outro. E a gente tem que avaliar como que é a absorção dessa mulher, o hábito alimentar, como que ela cozinha os alimentos, tudo isso, tá? Então, o segundo nutriente, eu acho que seria o metilfolato, então. Lembrando, em relação a perdas gestacionais também, gente, a gente sabe que algumas mulheres, algumas não, uma grande parte da população é portadora de polimorfismos genéticos compatíveis com a vida. Alguns polimorfismos a gente tem algumas deficiências, por exemplo, da metiltetrahidrofolato redutase. Esse nome todo quer dizer o quê? Que essa pessoa que tem esse defeitinho genético não é capaz de fazer essa reação no organismo de metilar o folato. Então, você come lá couve, ou você toma lá a sua cápsulazinha de metilfolato,
mas você, de folato, né, de ácido fólico, mas você toma e você não consegue fazer a reação de metilação no seu corpo, ou seja, vai tudo embora e você não absorveu nada. Por isso que já há muitos anos eu dou metilfolato, manipulo e uso o metilfolato para, no caso de você ser uma portadora desse polimorfismo, você consegue já absorver, porque ele já vem pronto, ele já vem metilado, tá? Então, isso é muito importante. Como que a gente avalia? Não precisa necessariamente fazer a pesquisa do polimorfismo, pela própria dosagem de homocisteína, então é um dos exames que a gente costuma pedir para quem quer engravidar. Por quê? Porque a homocisteína aumentada no sangue geralmente está relacionada com a deficiência de folato, tá? E essa homocisteína aumentada no sangue faz com que altere o fator de coagulabilidade sanguínea. Então, você é capaz de formar mais trombos, tem uma estase sanguínea maior, forma um coagulinho, um trombo, e é isso que pode gerar maior risco de trombose nas mulheres, mas também de perda gestacional, de abortamento por infartos placentários, de restrição de crescimento no bebê, com bebês pequenos para baixo peso ao nascer, pequenos para a idade gestacional. Então, é muito importante o metilfolato também para isso, tá? Quer completar alguma coisa, Thaís? Na questão da homocisteína, sempre com o metilfolato, eu utilizo metilcobalamina, que é a B12 na forma metilada. Que é a próxima. E a vitamina, que é a vitamina B6, eu sei, é só para a gente já fazer o próxima. gancho para as pessoas entenderem. E a vitamina B6 na forma ativa de piridoxina, né? Piridoxal 5-fosfato também pode ser. Por quê? Porque a homocisteína, que você comentou que é tóxica, ela em excesso no corpo, ela é tóxica. Tanto é que ela é um marcador de qualidade celular. A gente consegue ver, né, o quão intoxicado esse organismo está. Essa homocisteína, para ela ser convertida em SAMe ou glutationa, que é o maior antioxidante do nosso corpo, e são compostos benéficos para a gente, essa homocisteína precisa de ácido fólico, metilfolato, né? Precisa de metilcobalamina e B6. Então, eu falo que é o triozinho, é um triozinho importante para que a gente melhore essa qualidade celular, reduza essa toxicidade e neurotoxicidade, né? Porque é o que a gente mais tem visto. Então, é sempre esse triozinho aí que a gente vai comentar, falando. Eu já fiz o gancho até por causa do nosso tempo, nós temos 15 minutos, olha só. Então, já vamos na metilcobalamina. Então, mas é para as pessoas entenderem como que a gente monta essa necessidade da suplementação, é tudo pensando nesse quadro metabólico, né? Então, se a gente pega já um casal tentante que o nível de homocisteína está bem aumentado, a gente sabe que a qualidade celular está comprometida, um organismo muito intoxicado. O nível de suplementação de metilcobalamina, metilfolato e o piridoxal 5-fosfato, que é a B6 na formativa, vai ser maior. A gente precisa limpar esse organismo primeiro, mas já é um casal que vai precisar de um nível, de uma suplementação aumentada, né? Então, por isso a individualidade. Você quer comentar alguma coisa específica da vitamina B12, que é a metilcobalamina? Não, e a vitamina B3, relacionado à gestação, tem algo específico para você? Porque na minha cabeça, na rota metabólica, é na qualidade celular, porque ele vai participar, tem uma coisinha, né, desse processo. A metilcobalamina, ela participa no processo da disjunção cromossômica. Então, deficiência de B12, né, que é essa metilcobalamina que a gente está falando para vocês, gente, a deficiência de B12, do complexo B, mas a B12 principalmente, faz com que não haja a disjunção cromossômica, o que faz, então, aumentar o risco de trissomias. A mais comum é Down, tá? Então, sim, papais, mamães de filhos com síndrome de Down, pode ser que uma das causas tenha sido deficiência de vitamina B12. Onde que a gente tem deficiência de vitamina B12? Porque a B12 está onde?
principalmente na carne vermelha, principalmente, e no ovo, tá? Tem outros alimentos também, tem as leguminosas, mas eu tô falando de fonte animal. Então, é muito comum a gente ver pacientes veganos e vegetarianos com deficiência de B12. A gente também tem hoje muita mulher que passou por cirurgia bariátrica, e quem faz cirurgia bariátrica vai ter problema de B12, deficiência de B12 por causa da técnica cirúrgica que é realizada, e você perde o local onde é feita a absorção da B12. Então, essa pessoa precisa receber uma fonte extra de B12. Tá? E uma Então, questão fale. importante é dos parasitas, dos vermes, né? Das lombrigas, dos parasitas mesmo, os bichos grandes, eles amam B12. É o nutriente que Roubam. eles mais roubam da gente. É B12, então é muito comum. E aí, lembrando que aquele valor de referência que a gente tem no exame de sangue, dentro desse valor de referência eu tenho a pessoa doente e eu tenho a pessoa muito saudável, né? Que ela varia aí de 180 a 900. Eu tenho que ter a vitamina B12 acima de 700, gente. 700, 720, para ter uma qualidade metabólica. Então, aquela pessoa que está sendo suplementada com vitamina B12 na forma metilada, que é a metilcobalamina, e ainda fica baixo, é porque tem alguém comendo essa B12, que não são as células, tá? Então, parasita gosta muito de B12 e de ferro, por isso a gente vê a deficiência de ferro hoje na maioria das pessoas, né? Porque eles Ótimo, bem comem isso. lembrado. O Então, por isso que o ferro, nosso gente, processo, a desparasitação é importante. O processo que a gente faz antes. exato. Então, assim, o ferro é algo que a gente questiona se é importante suplementar antes ou não. Hoje, a gente tem uma grande população usuária de pílula contraceptiva. A gente sabe que as mulheres usuárias de pílula contraceptiva, elas vão ter uma deficiência maior de ferro, né? Então, assim, a gente costuma suplementar antes, porque é melhor a gente suplementar antes a partir de exames laboratoriais e de avaliação de como está o cardápio, como está a dieta dessa mulher. Mas, gente, em geral, a gente tende a suplementar antes, porque a gente sabe que na gravidez vai haver a necessidade de uma suplementação, de uma dose extra. E se essa mulher já começa a gestação com alguma deficiência que a gente não tratou antes, ela vai precisar certamente de doses maiores de ferro. E não são tão toleradas, tá? Quem já precisou usar sabe que não é fácil absorver o ferro, não é fácil administrar ferro. Às vezes a gente tem que ir para o ferro polimaltosado, endovenoso, porque às vezes a paciente tem muito distúrbio gastrointestinal, muita intolerância com o ferro. Então, assim, é melhor às vezes a gente suplementar antes, mas não é regra, do que ter que depois usar altas doses na gestação, tá? Então, só isso que eu queria falar do ferro. E que se a gente Aí, desparasitar antes, precisa provavelmente a gente já vê menos. um quadro diferente. A Exato. gente já vê um quadro diferente, porque muitos dos casos é por parasita comendo nosso ferro, nossa vitamina Olha B12. aqui, a Cássia está perguntando se gestante faz desparasitação. Na gestação, não, tá? Não. São processos que a gente faz antes, por isso que chama equilibrar o terreno biológico. Porque durante a fase gestacional, são muitos fatores que influenciam. Então, nessa fase, a gente mexe com parte alimentar, com nutrientes, mas a importância, por isso que nós estamos fazendo essa live, para que você entenda que o tratamento precisa ser antes. Quanto antes, melhor. A gente equilibrar esse organismo, equilibrar o terreno biológico, tirar metais tóxicos, tirar parasitas. A gente vai ter um útero que com uma microbiota muito mais favorável para o bebê. Então, todo esse processo a gente faz antes da gestação. Todo esse processo que estamos falando de tirar parasitas, metais tóxicos, porque é um processo mais agressivo, tá? Então, é antes da gestação. Eu quero 10 falar de três minutos. coisinhas. Vamos lá. Ó, falando rapidinho, queria que você falasse da coenzima Q10, porque isso é muito importante para ovulação, gente. A gente está falando de quem quer engravidar. Fala da coenzima Q10, Thaís. Na verdade, coenzima Q10 eu tenho usado bastante, tá? Porque a mitocôndria,
ela ama a coenzima Q10. O que é a mitocôndria? É o nosso carro é a nossa força, é a nossa bateria, é o que dá força, energia para o nosso corpo, tá? Para que as coisas funcionem. Então, toda célula tem a sua mitocôndria, que é a sua casinha de força ali. E a coenzima Q10, ela vai dar essa energia celular. E um órgão que usa muito a coenzima Q10 é coração. Uhum. Coração usa muita coenzima Q10. O ovário, o útero usa muita coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela tem auxiliado todo nesse processo de fertilidade. Mas por que na fertilidade? Porque pensando que o corpo, ele só vai disponibilizar nutrientes para a fertilidade se o total está bom. Né? A gente está falando aqui da qualidade, tá? Na verdade, assim, quando a gente tem aquela oferta mesmo de nutrientes, a fertilidade vai ser a última coisa que o corpo vai pensar se eu não tenho nutriente para tireoide, para pulmão, para cérebro, para coração. Se o corpo está em risco, se eu estou num estresse muito alto, o corpo pensa assim: bom, eu tenho que trabalhar então ou deixar vivo se eu não trabalhar com essa, com a iminência da morte, né? Então o corpo pensa que você está morrendo. Então ele não manda nutriente para a parte da fertilidade, né? Então por isso que a coenzima Q10 ela vai auxiliar, por quê? Porque primeiro ela energiza o corpo como um todo. Se ela é um nutriente que vai agir dentro da mitocôndria, e a mitocôndria eu tenho, é uma organela que eu tenho em todas as células, eu vou organizar primeiro essa parte metabólica e aí vai sobrar, vai ter essa disponibilidade para a parte de fertilidade. E uma curiosidade é que o bebê, a mitocôndria do bebê é da mãe. Né? É herança materna. Sim. Então a gente precisa trabalhar muito bem essa mitocôndria materna, do paterno também, porque vai ter outras funções, tá? Mas da criança é herança da mãe. Que as doenças metabólicas são doenças que começam primeiro lá na mitocôndria. Doenças mitocondriais. Né? Então, coenzima Q10 tem sido um nutriente fantástico para auxiliar na fertilidade. E lembrando que coenzima Q10, gente, não tem como comer coenzima Q10, né? Você vai ter que manipular mesmo. Tem que tomar o coenzima corpo Q10. Produz. O corpo produz. Mas a gente não encontra num alimento. Isso. Não. Nesse quadro isso que eu quis dizer, a gente não come. Usa muito, então a gente precisa suplementar mesmo. Exato. A outra coisa muito importante que a gente tem que falar é a colina. Que a colina hoje é a menina dos olhos meus, sabe? Dos meus olhos. Eu também. Eu sou apaixonada pela colina. Então, eu falo muito para os pacientes, pelo amor de Deus, comam ovo todo dia. Ovo é barato, ovo é nutritivo. 4 gemas. E tem para ter um nível de colina, e esse dado é importante, ó, nós temos 7 minutos. A colina, nós vamos encontrar nos ovos de gemas laranjas. Gente, das galinhas felizes, das galinhas felizes. Não é qualquer ovo, não. Aquele ovo com aquele amarelinho. Não, é cor de laranja, ovo caipira. Laranja. É isso mesmo. E aí, para gestante, é essencial 4 gemas dessa sabe o que eu digo? Laranja. Eu digo assim, se você conseguir comer 2 por dia, eu vou te suplementar com a outra metade. Eu te dou fosfatidilcolina em cápsula e você come ou todo dia 2 ovos, ou segunda, quarta e sexta você faz uma omeletona e tá tudo certo, tá? Mas eu suplemento um pouquinho da colina e mando comer colina. Porque é muito importante. Gente, eu sempre falo que o bebê não é um bebê com cérebro. O bebê é um cérebro com corpo. Tudo no bebê é um cérebro. É a parte mais pesada do bebê, a cabeça do bebê. O bebê é um cérebro que desenvolve um corpo, entendeu? E para desenvolver esse cérebro, é muito importante a gente ter colina. Colina é a mais importante. Ômega 3 também vitamina D também ferro também iodo também mas colina é muito importante. Hoje, para mim, é uma das coisas que não pode faltar na minha suplementação, Thaís. Na minha também não.
Na minha também não. Eu uso antes. Se a gente for olhar os estudos, eles falam mais na gestação, mas eu uso antes pensando em equilibrar essa mãe, já preparar, né, essa questão Sim, cerebral também da mãe, pensando que o nosso cérebro, gente, ele é gorduroso. Né? Então, por isso sim, que a colina, que vai trabalhar aí para a produção da acetilcolina, da fosfatidilcolina, que vai agir em todas essas moléculas. A nossa célula, ela tem a camada, né, fosfolipídica, que é a parte gordurosa. Então, pensa que toda essa parte vai ter o nutriente ali que é de estrutura. É a sim, membrana, né? A estrutura da nossa célula. Então, assim, exato. colina eu tenho usado bastante. Eu falo da importância de comer, porque o organismo, ele é inteligente, o nosso organismo. Então, a gente sempre tem que ter o alimento que tem aquela fonte e a gente suplementa o que precisa. Então, comer É, esses ovos de gemas laranjas é só tem na fundamental. gema. E só tem Só na na gema. gema. A clara, gente, aprendam, só tem É uma albumina. coisa: albumina. É só Albumina. proteína, albumina. O resto tá tudo na gema. Ferro, vitamina B12, a colina tá Vitamina na A. gema. Vitamina A. Então, vitamina A também eu gosto. Sou apaixonada por vitamina A. Mas a gente teve que escolher 7. E aí o último agora é outro que tá super na moda, que é o ômega 3. O ômega 3 não pode faltar, não pode faltar na nossa alimentação. O ômega 3 é importante para tudo, é importante para a nossa saúde cardiovascular, o ômega 3 é importante para nossas dislipidemias, o ômega 3 é importante para o bebê inteligente, é importante para o bebê ter menos dermatites alérgicas, né? É importante para a formação da retina do olho do bebê, que é o que vai se comunicar com o córtex e vai fazer o bebê codificar a imagem que ele vê, né? Então é muito importante usar o ômega 3. E aí o ômega 3, gente, a gente não está no Japão, onde os alimentos, as algas, os peixes que comem essas algas são todos naturais, a gente pega pesca da natureza e ele é uma carne rica em ômega 3. Não é. A gente tem esses peixes de criadouro. Então a carne não é rica em ômega 3 o suficiente. Então a gente precisa, em geral, suplementar o ômega 3. E aí a gente tem um cálculo do que é necessário, de acordo com se é tentante, se é amamentação, se é na gestação, a gente vai calcular o quanto que tem que dar de ômega 3. Que também é outra coisa perigosa, Thaís, porque todo mundo está saindo desinvestado e comprando ômega 3. E o problema é, a maior parte é fonte animal, que é do peixe, e a gente tem uma grande contaminação de metais pesados, de Sim. metais tóxicos. Isso é importantíssimo, a qualidade do ômega 3, porque tem N, né? A gente Exato. tem que priorizar, a gente tem que ter um ômega 3 puro, onde eu vou ter na cápsula a maior quantidade de ômega 3 mesmo, e não outros óleos, que a maioria é um pouquinho do ômega 3 e o resto da cápsula óleo inflamatório. Eu preciso ver se é livre de metais tóxicos, então tem que ter a certificação de que aquele ômega 3 não tem metais tóxicos. E uma outra Sim. coisa importante, quando a pessoa tem alteração digestiva, eu prescrevo muito ômega 3, que é de cápsula entérica, que abre lá no intestino. Porque senão a mulher toma, o homem toma e fica voltando aquele gosto de peixe. Isso é a qualidade do ômega 3 e o tipo de cápsula que é utilizado. Uhum. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Ai, o nosso Vai tempo está cair, vai acabando. cair. Temos 20, 30 segundos. Gente, Mas muito obrigada. Nájila, minha querida, que segurou Maria Clara aí no forninho. Vamos seguir a gestação. Ela está aqui assistindo a gente quietinha. que Ju, ótimo. beijo para Paulinha, beijo para o Júnior, que assistiram a gente. Obrigada, Tássia, gente. pode nos procurar. Ju, vi essa semana. Ai, Bruna, beijo. Thaís. Obrigada por terem ficado até o final com a gente. Compartilhe essas informações. E ó, Sim. doutora Patrícia, beijo, minha linda. Nos vemos no Beijo, consultório. querida. Nos vemos.